Olá, boa noite, alunos e alunas, tutores e tutores. Eu sou a professora Maria Lucimar, eu sou professora aqui da Unopar EAD e também sou assistente social e mestre em políticas sociais. E hoje é a nossa terceira e última aula da disciplina de Políticas Sociais 2. Tá? Então, nós já tivemos os dois encontros anteriores, nós tratamos sobre o tema principal dessa disciplina, que é a Seguridade Social. Né? Então, nós estamos encerrando hoje, falando de uma das políticas desse tripé, né? dessas três políticas que compõem o processo da segurança social, né? Da proteção social que todo cidadão brasileiro deve ter. Então, a nossa aula hoje chama Política de Assistência Social, a implantação de uma política e seu processo de consolidação, né? E é importante a gente só passar rapidamente o que nós vimos nas aulas anteriores, né? Por que eu vou passar rapidamente? Porque eu quero, no final, a gente fazer um resgate de conteúdos importantes aí para vocês estudarem para a prova que vai ser semestre que vem, tá? Então, semana que vem, né? Terça-feira da semana que vem. Bom, vamos para o quadro. Então, nós vimos nas aulas passadas, a primeira aula nós falamos sobre a conceituação de proteção social, sobre políticas sociais, falamos também sobre a previdência social, a construção da previdência social no Brasil. Na aula da semana passada nós falamos também sobre previdência social e política de saúde. E hoje nós vamos falar sobre a política de assistência social. Por que essas três políticas? Porque a Seguridade Social, ela é a proteção que as pessoas, as famílias devem ter ao longo da sua vida mediante as suas necessidades. E essas proteções, né, ao longo da vida e aos membros da família, dessas famílias, devem ser garantidas por essas três políticas. A política da previdência social, da saúde e da assistência social, tá certo? E aí a gente precisava retomar, gente, um conteúdo que, aliás, retomar não vai dar tempo de retomar, mas vocês precisam retomar a aula atividade da aula passada, que foi sobre os benefícios previdenciários. Nós tivemos pouquíssima participação no chat e, inclusive, é conteúdo de prova. Então, eu sugiro que vocês acessem o site, né, do Ministério da Previdência e conheçam quais são os benefícios da Previdência Social e quais seus critérios, principalmente aqueles que se referem à aposentadoria, tá certo? Bom, e aí nós falamos, né, da Previdência Social, que era uma política antiga, que ela iniciou em 1923 esse sistema de segurança para os trabalhadores, e também falamos da política de saúde que inicia na década de 30. Ou seja, né, são políticas sociais que foram construídas, foram se fortalecendo ao longo do século XX, ao longo do século passado. E a política de assistência social é a política mais nova do tripé da Seguridade Social. Então, quando a gente fala que é uma política a partir da Constituição Federal, ela é muito nova ainda. Então, nós temos muitos desafios, né? E aí é necessário a gente conhecer como que ela era e o que mudou a partir da Constituição Federal, né? Até porque nós precisamos, né, é necessário, urgente, romper com a forma como era feita a assistência social até esse período, né? Hoje é uma política pública, ela tem normativas, né, que a rege, mas ainda nós temos muito resquício, tanto da forma de pensar essa política, como também a forma de executar essa política, tá certo? E por que ainda nós temos esses problemas, né, na forma da sua operacionalização, né? Então, nós vamos para o quadro para ver como que a assistência social foi tratada aí ao longo do tempo. Vamos para o quadro, por favor. Olha só. Assistência, a história da assistência social. A assistência, ela é uma prática antiga na humanidade. Ao longo do tempo, grupos de filantrópicos e também grupos religiosos foram adotando práticas de ajuda e apoio aos pobres considerados incapazes e frágeis. Esta ajuda sempre foi pautada pelo princípio de que na humanidade sempre haverá os mais fracos e frágeis e os incapazes que não poderão reverter a sua situação, né? Assim, precisando de ajuda para sobreviver. Bom, faz parte das relações humanas a questão do sentimento de solidariedade. Não quer dizer, é comum, né, quando alguém que está próximo da gente está passando alguma dificuldade, a gente desejar e concentrar esforços para ajudar. E assim foi a proteção, a ajuda às pessoas que necessitavam, que não davam conta de suprir as suas necessidades básicas de sobrevivência. Então, desde a existência da humanidade, tem pessoas que é solidária a outra e depois foram se constituindo enquanto grupos ligados principalmente às organizações religiosas que praticavam essa ajuda na perspectiva da caridade, da filantropia.
E por que foi muito forte isso, principalmente no século passado, né? Nós vimos aí a Constituição da Sociedade Brasileira, né, que nós tivemos tanto um processo aí forte de industrialização, como também um avanço no campo dos direitos sociais, principalmente direitos trabalhistas, no século passado, em função, né, da situação em que viviam os trabalhadores e devido à sua organização, à sua reivindicação, né, ou seja, os trabalhadores, os movimentos operários, que conquistamos aí grande parte desses benefícios que nós temos hoje. Essa proteção social que foi construída no século passado, ela não beneficiou toda a população, ela beneficiou os trabalhadores inseridos no mundo formal de trabalho. Então, o que isso significa? Que o Estado, o poder público, o governo, ele foi responsável em garantir proteção social, a partir dessas políticas sociais, ter ações na área da saúde, da previdência, para parte da população, aquele trabalhador que contribuía, né, que tinha as contribuições previdenciárias, né. A população que não trabalhava por diversos motivos ou que trabalhava, mas não contribuía, né, não tinha garantia de ações dessas políticas sociais. Ou seja, o Estado não era responsável, eles não eram cidadãos de direitos dessas políticas. Quando que a gente muda isso? Apenas em 88. Né? Nós vamos ver um slide agora que mostra algumas imagens do público da política de assistência social. Né? Crianças em situação de abandono, né? Idosos, famílias de uma forma geral. Então, esse é o público que, historicamente, a sociedade atendeu, a sociedade ajudou, mas sem a participação do Estado. Então, só em 1988 que a Constituição muda, né? E aí, quando que foi, e por que isso foi possível? Por que nós conquistamos essa proteção social para toda a população, independente da contribuição? Também devido aos movimentos sociais da década de 80, nós falamos isso no encontro passado, o que significou essa década, né, que é chamada década perdida, devido à estagnação econômica, ou seja, problema na economia, né, uma produção muito baixa, isso acarretou desemprego, inflação, aumento da pobreza, muitas pessoas indo para a rua para buscar sua sobrevivência, e o Estado muito ausente desses problemas sociais, muito ausente nas formas de enfrentamento desses problemas sociais, né? Então foi necessário a sociedade se mobilizar e exigir do Estado direitos sociais que toda a população tivesse acesso, toda a população fosse atendida, né? E não aquela população que contribuía, não apenas o trabalhador contribuinte da Previdência Social, né? Então, a partir dessa mobilização, nós conquistamos a ampliação dos direitos sociais. Nós vamos para o quadro para verificar quais foram esses direitos. Desculpa, a gente tem mais um slide que fala da década de 80, né? Que a assistência social até a década de 80, ela configurou-se como ação paliativa, pontual, fragmentada, secundária, marginal. Ou seja, não era uma política estruturada, não tinha ações organizadas, era conforme a necessidade, o Estado intervia de uma forma muito tímida. A assistência social nem sequer era considerada política social. Era um campo de ação marcado por ações pobres, precárias, para a parcela da população a quem a sociedade capitalista negava os direitos mais elementares, que era a sobrevivência. Tá? Então, a partir dessa percepção e da organização dos trabalhadores, né, e dos movimentos que foram para a rua, né, formada aí por trabalhadores, por sindicalistas, militantes políticos, estudantes, os assistentes sociais têm uma participação muito importante nesse processo, né, e aí nós tivemos a consagração dos direitos sociais, que está no artigo 6º da Constituição Federal. Então, o que compõe esse artigo 6º? São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, o lazer, a segurança, a moradia, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Olha só a novidade aqui, olha. Né? Tá certo? Então, na Constituição, nesse artigo 6º, já foi declarado que a assistência ao desamparado era uma responsabilidade do Estado, era um direito do cidadão, né? E isso precisava constituir uma política social. Então, para operacionalizar os direitos sociais, é necessário ter estruturas. E o que é essa estrutura, né? É ter profissionais, é ter equipamento público, é ter benefícios, para o cidadão, de fato, acionar
esses serviços para garantir esse direito, tá certo? Mas é um desafio ainda a gente romper com essa forma de ver assistência que foi construída aí ao longo do tempo, que é a forma do sentimento de caridade, o sentimento de pena do usuário que necessita, né? Isso ainda é muito marcante na prática aí de muitos serviços. Nós vamos ver um vídeo que expressa o que não é política de assistência social. E a gente já volta. É tão triste ao caminhar pela cidade, ver de perto a realidade que atravessa essa nação. Como pode um país tão fascinante vermos coisas tão chocantes que nos cortam o coração? Um menino que devia estar na escola, estudar, brincar de bola e jamais ser esquecido, mas está lá no farol pedindo esmola. Seu brinquedo é crack, é cola, seu futuro é ser bandido. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Vem a noite, outra vez começa o drama, a calçada vira cama, o jornal é o cobertor. Como pode um país que é tão rico vermos coisas desse tipo que nos causa tanta dor? Na verdade são tratados como bichos, como feras, como lixo, no descaso dos humanos. É o retrato da miséria e da pobreza, o que assusta é a frieza, do descaso e do abandono. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Bom, esse vídeo geralmente deixa as pessoas emocionadas, pela letra da música, pelas imagens que a gente vê, mas essas situações, pessoas vivendo dessa forma, ou seja, totalmente excluído, né, das políticas sociais ou da situação que ofereça o mínimo de proteção e conforto, ela faz parte da realidade de todo o Brasil, se não for todos, quase todos os municípios brasileiros, né? É comum a gente encontrar hoje crianças em situação de rua, na mendicância, pessoas fazendo uso de substâncias psicoativas de forma muito pública, né? Pessoas sobrevivendo com a coleta de lixo, não é material reciclado, de lixo, né? Isso é uma realidade muito nossa, né? Muito dos estados brasileiros, do Brasil.
Mas essas pessoas que estão no vídeo, né, essas crianças, esses idosos, esses adultos, eles são cidadãos de direito tanto quanto nós. Né? Se a gente retomar o artigo 6º da Constituição, como nós vimos agora, né, aqueles direitos sociais, né, que são direitos de cidadania, direitos que nós, todos os brasileiros, temos, essas pessoas também têm. Né? E que são, assim, descaradamente violados. Ali é visível a falta do direito à educação, à saúde, à habitação, ao trabalho, né, as condições dignas de vida. Né? Essas pessoas são as pessoas mais especiais do público da política de assistência social. Né? E isso se torna um desafio muito grande para a gente, né? Tanto em ter serviços, criar serviços, né? Estruturar serviços, como também até sensibilizar a sociedade para uma política social, para ter uma política social que atenda essa população. Por ser novidade. Então, até 1988, o Estado brasileiro não era responsável por essa população. A partir de então, né, o poder público, o governo, é responsável por aquelas pessoas que estão vivendo daquela forma. Né? Então, o Estado brasileiro, ele, de certa forma, ele contribuiu, ele proporcionou que as pessoas vivessem daquela forma, devido à falta de proteção social ao longo do tempo. Nós não precisamos nem muito longe. Nós falamos na aula passada da forma como as políticas sociais foram tratadas, especialmente a política de educação e a política de saúde, que, além de não ter um aumento de investimento nessas políticas, ainda teve uma redução expressiva, de em torno de mais ou menos de 30% aí no período aí de 4 anos. É claro que isso teria uma consequência, e a consequência a gente está vendo hoje, né? Muitas pessoas em total situação de exclusão. Não é falta de leis, não é falta de direitos, né? Mas falta de estrutura que operacionalize o acesso a esses direitos, tá certo? Bom, e aí, a gente voltando a falar da Seguridade Social, né, ela tem como responsabilidade a proteção social e junto com ela a política de assistência. Para proporcionar essa segurança social para a população, a assistência social ela faz parte. Nós vamos voltar para o quadro para ver o conceito, retomar o conceito de Seguridade Social, né, que é a segurança social, que isso só foi possível a partir da Constituição de 88, ela refere-se à proteção social ao cidadão em face de risco. Todo cidadão deve ser protegido em determinados momentos da vida, em momentos de risco, em momentos de desvantagem, em momentos de dificuldade, de vulnerabilidade, da limitação temporária ou permanente, né? E também em determinados acontecimentos previsíveis ou então eventuais nas várias fases da vida, né? Então, essa proteção que tem que ser garantida, ela deve ser garantida pela política de previdência social, da saúde e da assistência. Nós vimos isso, vocês não podem sair dessa disciplina sem estar claro que para se acessar a política da previdência social, necessariamente deve haver a contribuição previdenciária. Não existe nenhuma forma de acessar aqueles benefícios que nós vimos ou que deveria ter sido visto na aula de atividade passada, que era a gente pesquisar sobre os benefícios, sobre os serviços e benefícios previdenciários, que para acessar qualquer benefício daquele, necessariamente tem que ter contribuição. Não existe uma forma da pessoa chegar e falar assim, olha, eu gostaria de aposentar, mas quanto tempo a senhora trabalhou? 30 anos. Quanto tempo de contribuição previdenciária? Não tenho, ou tem muito pouco, né? Não existe possibilidade, né? Isso tem que ficar claro para a gente na hora de orientar a população. Bom, está vindo a pergunta aqui de Camacan, né? Que quando foi criada a política de assistência social? É exatamente isso que nós vamos entrar agora no próximo slide. Vamos lá, quando que a política de assistência social foi implantada? Bom, na Constituição Federal, no artigo 203 e 204, são os artigos que falam da assistência social enquanto uma responsabilidade do Estado, enquanto política pública e a quem ela deve atender. Mas em 2 artigos não dá para detalhar, né, a sua estrutura, como deve ser, né, qual que vai ser a participação da população. Aí em 1993, 5 anos após a Constituição Federal, foi regulamentada a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, respondendo à pergunta, a partir de 1988, a assistência social se tornou política social e ela foi regulamentada, né, em 1993. E essa LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela vem referendar o que já está na Constituição. O que é? Assistência social
direito do cidadão e dever do Estado, né? É isso que não está claro para muita gente ainda da sociedade quando questiona a responsabilidade do Estado em proteger as famílias e muitas vezes sendo necessário, né, a concessão de benefícios de subsídio financeiro. Então está aqui, olha, assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, do poder público. É política de seguridade não contributiva, isso quer dizer que não é necessário haver contribuição para poder acessar, e prevê os mínimos sociais para a sua sobrevivência. E aí, aqui, o grande desafio, que é a assistência social como política pública, que deve orientar-se pelos direitos de cidadania e não pela ajuda ou favor. Bom, então, um slide aqui que mostra o processo de construção da política de assistência social e como deve ser a sua gestão de forma participativa, né, onde envolva funcionários, trabalhadores da assistência e usuários dessa política. Tá? Então, só retomando, quando a gente fala do desafio, o desafio da política de assistência, né? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o desafio era a assistência social se tornar política social, né? Pois bem, na Constituição Federal e regulamentado pela Lei Orgânica, ela passou a ser uma política social. Um outro desafio é essa política ser vista, ser reconhecida enquanto uma responsabilidade do Estado em atender uma população que dela necessita. Nós vimos lá no slide, na primeira aula, o tripé da Seguridade Social, composto pela Previdência, Saúde e Assistência. A Previdência necessariamente tem que ter a contribuição. A política de saúde, em 1988, ela muda. Até então, ela era contribuinte, né, era necessário ter uma contribuição. A política de saúde não era para todos, era para aqueles trabalhadores que contribuíam para a Previdência Social. A partir de então, ou seja, a partir de 1988, ela tornou a política de direito universal para todos os cidadãos brasileiros. E a política de assistência social é para quem dela necessitar, né? Então, para todas aquelas pessoas que necessitar. E aí a Lei Orgânica, ela vem detalhar como que deve ser a sua operacionalização. E aí daqui a pouco a gente fala de outras normativas. E aí eu reforço a questão da gente superar a forma de pensar, de ver e de agir de uma política pública. Então, política pública tem normativas e a gente tem que conhecer, e a sua operacionalização é a partir desses documentos legais, né? E não mais na forma como eu acho que tem que ser, daquelas pessoas que eu gosto de atender. Não, posso até gostar, mas não é por isso que eu vou atender, por isso que essas pessoas vão buscar esse serviço, né? Nós estamos num momento também que é romper com a questão política partidária, né? Que a assistência social também construiu ao longo do tempo, né? Ainda é comum eu ouvir assistentes sociais falando: no meu município ficou muito descarada a questão da associação de voto com cesta básica, voto com material de construção, né? Isso aí, além de ser crime, né, eleitoral, ainda tem a questão de ser, não é política social, não é política de assistência social. A gente continua com a prática assistencialista que percorreu aí vários séculos, né? Então, acho que os profissionais da atualidade, ela tem como um dos desafios é romper com essa forma mesmo, né? E uma das formas de romper é tornar público essa política, né? Principalmente para os usuários que nós atendemos, né? Esse semestre vocês já estão indo para o campo de estágio, acredito que grande parte de vocês hoje ocupa já o espaço de estágio nos CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, né? Então que tem que ter essa postura, a postura de que essa política ela é de direito daquela população, tá certo? E aí nós vamos ver um vídeo que é um pedaço, né? Que é tem um filme aí que chama Quanto Vale é por Quilo, e nós pegamos um fragmento desse filme. Então, quem quiser assistir depois, tem no YouTube, é só baixar, bastante interessante, porque fala de como que a sociedade brasileira foi se construindo ao longo do tempo, e que muito dessa forma de se viver, essa forma de se relacionar, né, do passado, principalmente no período da escravidão, ainda se repete hoje com muita naturalidade, né? E nosso desafio é romper com essa forma, né, de se relacionar entre poder público e cidadão, entre organizações sociais e cidadão, né? Nós vamos ver então um pedacinho bem pequeno, né, que fala dessa prática, que não é assistência social. Vamos para o quadro, ou vamos ver o vídeo, por favor. Os brinquedos. Me dê os brinquedos, por favor. É para você. A boneca para você. Preciso de mais um. Não, você não. Você. Vem. Isso. Segura.
o boné. Isso. Lindo. Deixa eu passar. Doar é um instrumento de poder. A superexposição de seres humanos em degradantes condições de vida faz extravasar sentimentos e emoções. Sente-se nojo, espanto, piedade, carinho, felicidade e, por fim, alívio. E ainda faz uma boa dieta na consciência. Marta Figueiredo, que prazer recebê-la aqui na nossa empresa. Como vai? Bem. Doutor João Paulo, está bem? Sim, muito bem. Não repare na bagunça, por favor. Nós estamos de mudança. Veja, a arrecadação de mantimentos, de donativos está sendo um sucesso. Não param de chegar. Ótimo. Eu trouxe alguns artigos variados. São de boa qualidade, estão em ótimo estado. Você está bastante empenhada nisso, não é? Modestamente. Uma vez por semana, eu acordo às 5 horas da manhã, pego meu motorista e faço uma peregrinação recolhendo donativos para as crianças pobres. Sim, porque se os que têm fizessem um pouco pelos que não têm, não é verdade? É verdade. Bom, se ainda tem gente que pensa, né, que assistência é isso, ou que o papel da assistente social, né, a postura da assistente social é aquela moça boazinha que é paga pelo governo para ter dó do pobre, é porque não conhece o avanço da legislação que compõe essa política e essas mudanças que ocorreram a partir de 88. Né? Então agora nós vamos destacar algumas das mais importantes, né, para que se configura enquanto uma política social, que é mediada pelas normativas, pelas legislações. Vamos para o quadro, por favor. Olha só, então nós temos, quanto parâmetro legal, a Constituição de 88, né, no artigo 203 e 204, que trata especificamente da política de assistência social. Ela foi regulamentada, esses dois artigos foram regulamentados na Lei Orgânica da Assistência Social, na LOAS, em 1993. Em 2004, nós temos a Política Nacional de Assistência Social. Em 2005, a Norma Operacional Básica da Assistência Social. Também temos, em 2004, foi aprovado, anterior à Política Nacional, foi aprovado o Sistema Único de Assistência Social e instituído em 2005, né? Então, SUAS. Nós temos a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais em 2009, né, que define, que tipifica quais são os serviços que são específicos dessa política e quais são os critérios de qualidade. E em 2011, a nova lei do SUAS, que institui o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social. O SUAS, olha, ele foi instituído, ele foi criado em 2005. Então, apenas 6 anos depois, aliás, 6 anos depois, né, passou longo tempo aí de 6 anos, para poder se tornar uma lei, para se tornar, de fato, uma normativa que não vai ser mudada pelo simples fato de mudar um governo, por exemplo, né? Então é uma lei. Agora o SUAS, ele representa a lei 12.435. Isso aqui só para termo de curiosidade, tá? E o que é o SUAS, né? Sistema Único de Assistência Social. Ele é um sistema construído pelo conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios no âmbito da assistência social prestada diretamente, né, pelo Estado, pelo poder público, ou através de convênio com organizações sem fins lucrativos. Bom, vamos voltar um pouquinho. Então, o que se consolida enquanto uma política social? Por que a assistência hoje ela é uma política social? Por conta do Sistema Único de Assistência Social, que define que tem que ter uma estrutura. Não é mais apenas a cesta básica ou aqueles benefícios de atendimento emergencial para manter as pessoas sobrevivendo. É necessário garantir a proteção social em vários âmbitos. E para isso tem que ter uma série de serviços. Tanto uma estrutura para prevenir situação, né, que leve a outras situações mais graves, e também quando a situação já está agravada, como por exemplo situação de violência, situação de abandono, de se ter uma estrutura também por parte do Estado, ou então financiada pelo Estado, para atender a população. Né? Então, o que constitui uma política é esses programas, projetos, serviços, benefícios. Né? É um conjunto
um conjunto de normas, né, que define essa política e que vem estruturando a cada ano, tá? Nós vamos levantar agora, vamos anotar as dúvidas que vocês têm, para no final a gente retomar enquanto tipo uma revisão do conteúdo, principalmente os pontos mais importantes aí para a prova da semana que vem, tá certo? Bom, mas pode ir mandando aqui que vocês acham importante a gente estar retomando, que assim que tiver um tempinho a gente avança nesse sentido. O SUAS, ele também vem referenciar, né, aquilo que é a função da política de assistência social, né? Até se definir, né, aquilo que é da assistência social, a assistência fazia de tudo que outra política não dava conta de fazer, né? Se a família não tinha condição de comprar material escolar, procurava assistência social. Se a família não tinha condições de comprar um medicamento, procurava assistência social, né? Se a família não tinha condições de moradia, né, de construir uma casa, procurava-se assistência social, né? A partir de 2004, com a Política Nacional de Assistência Social e depois, né, reafirmado pelo SUAS, foi definido as funções dessa política. O que essa política tem que dar conta? E eu falo que as funções dela são só 3. Vamos para o quadro para a gente verificar. Olha só, são 3 funções. A defesa social institucional, a proteção social e a vigilância socioassistencial. Então, para quem tinha dúvida o que a assistência tinha que fazer, é só isso, tá? E aí nós vamos ver o que é cada um. Nós vamos começar pelo mais fácil, que a assistência social tem que fazer, que é a defesa social institucional, que é a garantia de direitos e de condições dignas de vida. Bom, vamos dar exemplos sobre o que é essa função, como é que a gente operacionaliza essa função, que é a defesa social institucional, né? Garantir que as pessoas tenham informação dos seus direitos. Isso parece ser elementar, mas não é para grande parte da população. Então, não basta a gente tornar público, né, para uma parte dessa população. Nós temos que criar estratégias para que, de fato, esses direitos sociais, e especialmente os direitos socioassistenciais, que é uma série de direitos que implica a política de assistência social, o nosso público tem acesso, né? Por que isso é muito importante? Para romper essa forma de se pensar, de fazer e de agir de política, dessa política de assistência social que traz muito resquícios, né, do passado. Então, na medida em que a população ela toma consciência, ela tem informação daquela que a necessidade dela, ela é uma responsabilidade do Estado em ajudá-la, em apoiá-la naquele momento difícil, ela vai deixar de procurar algumas pessoas que têm interesses, né, principalmente político, em determinados momentos, né? Então, a defesa social institucional, ela é uma grande responsabilidade dessa função é tornar público, né? Às vezes, nós não temos muita estrutura, né, para poder cumprir essa função. Então, se a gente está fazendo estágio no CRAS, ou no serviço de convivência, ou no serviço de acolhimento institucional, né, ou mesmo em outra política pública, a gente disponibilizar cartazes, né, por exemplo, né, a questão do BPC, do benefício de prestação continuada. Não vamos falar do BPC porque vai fazer parte da aula de atividade. O Bolsa Família, a informação sobre o cadastro único, né, sobre os benefícios municipais, os municípios eventuais, né, os programas de transferência de renda, né. Quando a gente informa a população por forma de cartazes ou mosquitinhos, isso é cumprir essa função, né. Se nós temos mais estruturas, nós fazemos alguma coisa mais elaborada, de repente um vídeo, uma revista, né, outros cartazes, né. Mas se não temos também isso, a nossa postura profissional, e aí eu falo de profissional também enquanto estagiário, a forma como nós nos relacionamos com o usuário, nessa forma respeitosa, né, ela também é uma forma de cumprir essa função, né? Orientar no atendimento a pessoa, né, que aquilo é um direito dela. Por exemplo, quando eu atendo a pessoa pede uma cesta básica e eu concedo. Aí a pessoa vem agradecer como se fosse um favor que eu estivesse fazendo. Quando eu pontuo para ela, né, que o meu trabalho é esse, né, que é o direito dela naquele momento, eu estou cumprindo a função de defesa social institucional, tá certo? Agora nós vamos para outra. Vamos lá. A essa que eu acredito que é a mais difícil, que é a vigilância socioassistencial, que é o conhecimento e a coleta de informações sobre os usuários e suas condições de vulnerabilidade nos seus territórios. Bom, quando que a gente executa isso? Bom, toda vez que o usuário chega no nosso serviço, né, se vocês já estão fazendo estágio no CRAS ou no CREAS, vocês vão perceber isso,
a gente preenche uma série de cadastros, né? A gente pega um monte de informação dessas famílias, né? Ou dessas pessoas. Essas informações, esses cadastros, ele não pode ser meramente por uma questão de burocracia ou de um protocolo. Essas informações, elas devem subsidiar as ações desta política, daquele serviço que a pessoa está sendo atendida, ou então, muitas vezes, até para levar para o Conselho Municipal de Assistência Social, né? Então, na medida em que a gente conhece as famílias, as formas como elas vivem, né? Qual é a rede de proteção que essa família tem no território, né? A forma como ela se relaciona, se tem pessoas vítimas de violência, se tem pessoas que não estão conseguindo acessar os serviços das outras políticas. Todas essas informações, elas são importantes para gerar outros serviços, ou pelo menos para tornar público a situação dessas famílias, né? Então, quando a gente pega aquele cadastro, né, e às vezes não precisa nem ter um sistema informatizado. Se nós tivermos, ótimo, né? Vai ser muito bom a gente filtrar relatório, ver quantas famílias tem naquele território, como elas vivem, qual que é a idade do público ali, quantas crianças tem de 0 a 5 anos, quantas têm idade escolar. E por que essas informações são importantes? Para a gente prevenir situações de risco, né? Se em determinado território nós identificamos que tem muita criança em idade de centro de educação infantil, né? E não tem escola de ensino fundamental, né? É de responsabilidade dessa política, da política de assistência social, informar outra política, levar essa discussão, né? Tornar público essa situação. Isso também é defesa social institucional, a função anterior, né? Tornar público o problema, né? Defender, fazer a defesa dessas pessoas que estão passando por essa situação, tá certo? Então, as informações que nós temos dessas pessoas, que seja pelo sistema de informação que nós temos, e às vezes é só um cadastro, ou através da nossa observação nesses espaços, nos territórios, quando nós estamos fazendo visita, quando nós estamos em reunião de rede, essas informações elas devem ser usadas. Não pode ser meramente para a gente preencher um relatório, né? Mas elas têm que servir para uma avaliação, para uma discussão e possível implantação de outras ações ou até serviços, tá certo? E aí, a terceira função, vamos lá para o quadro, por favor, é a proteção social. E a proteção social, ela é hierarquizada em básica e especial. Bom, vamos lá detalhar um pouco mais o que é a proteção social na assistência social. Nós falamos que todo cidadão tem direito à proteção social que deve ser garantido pela Seguridade Social. Entre as 3 políticas está a assistência social. Então, o que a assistência tem que fazer para garantir a proteção social? Então, ela tem que garantir a inclusão de todos os cidadãos que encontram-se em situação de vulnerabilidade ou em situação de risco, inserindo-os na rede de proteção social. O que é essa rede de proteção social da assistência social? São serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, são serviços de acolhimento institucional, são serviços de atendimento à pessoa idosa ou à pessoa com deficiência no seu domicílio. Então, tem uma série de responsabilidades que essa política tem que ter estruturada para poder garantir a proteção social. Essa estrutura, alguma dessas estruturas que eu falei para vocês, tem que estar aqui, olha, na proteção social, né, que é na básica ou proteção social especial. Bom, e aonde consta isso? Qual o documento? Vamos para o próximo, por favor. Olha aqui, Tipificação Nacional do Serviço Socioassistencial, né? Uma normativa importante, que é uma resolução do Conselho Nacional de 2009. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como todo aquilo que é novo, né, a sua estrutura tem que ser construída. No Brasil, num país tamanho do nosso, onde temos várias regiões, várias formas de se relacionar, de se viver, é necessário a gente conhecer a forma como as pessoas estão tendo a proteção ou não está tendo a proteção, ou seja, está sendo desprotegido, né? A Tipificação Nacional, ela veio definir quais são os serviços, quais os nomes que nós vamos dar aos serviços na política de assistência social. Como que foi feito isso, né? A partir de 2005, foi feito um levantamento a partir dos conselhos municipais de assistência social. Cada conselho, né, de todos os municípios brasileiros que tem, né, que tinha na época, né, o conselho municipal, passou por uma pesquisa sobre quais eram as ações que cada município tinha, né, na área da assistência social e quais eram os nomes que era dado a esses serviços, né. Quem atendia criança? Então tinha contraturno escolar, né, ou projeto, vários nomes fantasias, né. Então foi feito um estudo de
quais eram os serviços que aconteciam na área da criança e adolescente, quais eram os trabalhos que tinha para a família, para o idoso, né? Isso foi até 2009, né? Então, esses dias eu encontrei umas alunas de uma cidade aqui perto que falaram que participaram, aliás, tutoras, na época elas eram alunas, que elas participaram desse movimento, né? De discutir com o conselho, discutir com os trabalhadores do município, né? A sistematização dessas informações. Ou seja, então, a construção da tipificação, ela foi uma construção participativa, né? Os trabalhadores, os usuários participaram dessa construção a partir do Conselho Municipal de Assistência Social. E aí, em 2011, né, saiu uma resolução, que é um documento do Conselho Nacional, né, de Assistência Social, que padroniza esses nomes. A Resolução 209, ela tem força de lei, né? Então, hoje, os municípios estão passando por esse reordenamento. Então, os municípios que trabalham com criança e adolescente, num serviço que é no horário contrário à escola, que tem atividade artística, culturais, né, esportiva, como é que se chama isso, né? Então, isso foi padronizado. Hoje, cada área, né, de atuação na área da família, na área de criança e adolescente, na área do idoso, foi definido esses nomes. Então, nós vamos para o quadro para a gente verificar agora. Vamos lá. Bom, na proteção social básica, nós não falamos agora há pouco que a proteção social ela é dividida em básica e especial? Na básica, atua na forma preventiva, de forma a evitar que a situação se agrave, identificando e oferecendo serviços, programas e benefícios às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, né, se nós identificamos num determinado território que tem muitas mulheres, chefes de famílias, que não têm renda, a única renda é de benefícios sociais. A gente passa a organizar grupos com essas mulheres, é um trabalho de fortalecimento dessas mulheres, fortalecimento das relações dessas mulheres com as famílias, né? Isso é o quê? Isso é um serviço que quem desenvolve é o CRAS, através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o famoso PAIF, né? Então, todo CRAS, né, todo o CRAS do Brasil tem um Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, né, que chama PAIF, né? O PAIF necessariamente é desenvolvido dentro do CRAS. A entidade tal pode desenvolver o PAIF? Não poderia. Nós sabemos que tem entidade que está desenvolvendo. Mas por esse documento, pela Tipificação Nacional dos Serviços Assistenciais, necessariamente tem que ser o CRAS e necessariamente tem que ser o poder público, né? Quem trabalha com criança e adolescente, no contraturno escolar, nas crianças que têm acesso àquelas atividades que eu falei. Então, o nome que se dá é Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é desenvolvido no Centro da Juventude, nas organizações não governamentais, no Centro de Convivências, que não é também só para criança, também Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoa idosa, né? Então, pode ser desenvolvido uma entidade? Pode. Pode ser desenvolvido pelo poder público? Pode. Esse tipo de serviço não existe a obrigatoriedade do poder público executar. Então, pode ser tanto o poder público, como também convênios com organizações socioassistenciais para desenvolver esse trabalho. O terceiro serviço da proteção social básica. Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência idosa. O nome já diz, no domicílio. Então, onde acontece esse serviço? No domicílio, né? Então, é ter uma equipe, né, uma dupla psicossocial, formada por assistente social e psicólogo, que faz atendimento nas residências. A todas as pessoas? Não. Pessoas com deficiência e pessoas idosas. Tá. Bom, o CRAS é o grande responsável pela construção desse trabalho, para a identificação dessa necessidade e a construção desse serviço, né? E aí, o que é o CRAS, né? O que significa essa sigla? Centro de Referência e Assistência Social. Ela é uma unidade pública estatal. Ela é descentralizada. Ela é uma estrutura da política de assistência social. Ela é responsável pela organização e oferta do Serviço de Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, em toda a região, preferencialmente na região de vulnerabilidade e risco social dos municípios. O CRAS, ela é a porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social. Ele é, né? Ou seja, da proteção social, da assistência social. Bom, vamos lá. Hoje, eu acredito que não exista mais municípios que não tenha o CRAS, né? Por diversos motivos. Primeiro, que o CRAS é o equipamento mais importante da política de assistência social, né? Como é que a gente compara o Centro de Referência de Assistência Social? A Unidade Básica da Saúde, ela é um equipamento de extrema importância para a política de saúde.
É o equipamento mais próximo da população, que quando a população tem necessidade de alguma situação da saúde, principalmente de forma preventiva, é na unidade básica, né? A escola também, quando se fala em política de educação, a gente logo visualiza uma escola, né? E o CRAS é essa estrutura. Quando se fala em política de assistência social, naturalmente tem que vir na nossa mente que tem a estrutura do CRAS, né? O CRAS é o equipamento elementar da política de assistência social. É ele que vai identificar as famílias do território. Nós não vimos atrás que a política de assistência é para quem dela necessitar? Ou seja, não é para todas as famílias do município, mas para aquelas que necessitar. Aquelas que têm dificuldade de se organizar, de se manter, têm alguma dificuldade de renda, ou tem alguma situação de violência ou violação de direitos na família, né? É nesses âmbitos que a política de assistência social tem que atuar. Então, quando há violação de direitos e também, né, de forma preventiva, como nós vimos no slide anterior. Se nós temos informação, né, que determinado território, né, tem situações de risco e que a situação pode agravar, nós temos que pensar no serviço da política de assistência social que deve ser implantado naquele local, né? Então, o CRAS, pela normativa, isso é muito importante ficar claro, é conteúdo de prova, é conteúdo de concurso público, né? Que o CRAS, ele é, como está no slide ali, olha, uma unidade pública estatal. O que quer dizer isso, né? É uma unidade que é de responsabilidade do poder público. O poder público tem que implantar, tem que construir ou tem que alugar, tem que contratar equipe técnica, né? Tem que ter os benefícios, né? Os serviços, os programas para ser executado dentro desse prédio. O CRAS é uma casinha, é o prédio, é a construção, né? Dentro dele que se realiza o serviço, entre ele o PAIF, né? Então, nas normativas, gente, vocês vão encontrar isso e é isso que eu vou estar cobrando, né? O que é o CRAS? É uma unidade pública estatal, que é de responsabilidade do poder público, né? Mas, em muitos lugares ainda, tem entidades executando esse serviço porque o município não assumiu esse trabalho ainda, tá? Quando fala que é um serviço, que é uma unidade descentralizada, né? O que quer dizer descentralizada, né? Não, dependendo do tamanho do município, essa estrutura tem que estar mais próximo da população que mais necessita, as pessoas e as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então, isso também é uma definição técnica, né? Tem que ter um estudo, tem que ter um levantamento. Qual que é a região que tem maior número de pessoas em situação de necessidade, onde tem mais violação de direitos, né? Onde tem mais pessoas e famílias vivendo em situação de pobreza, em situação de desemprego. Tem vários indicadores que nós temos que consultar e fazer esse mapeamento, né? E o CRAS tem que estar mais próximo da população. O seu acesso tem que ser fácil, porque é esse equipamento que é a porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social, tá certo? E aí, só para a gente fazer um resumo, porque, como eu falei, esse conteúdo é muito importante, né? Vamos para o quadro para a gente ver esse slide resumindo, então. Bom, então nós temos 3 serviços. Quantos serviços tem a proteção social básica da assistência social? 3. Serviço de proteção e atendimento integral à família, o PAIF, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e serviço de proteção social básica no domicílio para pessoa com deficiência e idosos, né? Ou seja, 3 serviços que a proteção social básica tem. Aonde que se executa esses serviços, né? No Centro de Referência de Assistência Social, no CRAS, Centro de Juventude, Centro de Convivência dos Idosos e também outras unidades que ofertam serviços, programas e projetos da proteção social básica. Bom, o CRAS, né, reafirmando que é um Centro de Referência de Assistência Social, que é uma unidade pública estatal, que ela é descentralizada, que ela é um equipamento da política de assistência social. Ela é o local onde se organiza, né, a oferta de serviços da proteção social. É uma estrutura do SUAS, né, e ela caracteriza como a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social. Bom, olha, a proteção social básica, isso é os pontos mais importantes. Esse conteúdo também está no nosso livro de Políticas Sociais 2, né, na unidade que trata especificamente desse assunto, né? Mas eu acredito que grande parte de vocês já conheçam a estrutura do CRAS, principalmente por ser também um dos grandes campos de estágio, tá? E aí, para ver se fixou mesmo, se vocês entenderam, porque se tiver alguma dúvida a gente retoma esse assunto, nós vamos fazer uma atividade agora. Vamos lá para o quadro. Gente, para o CRAS cumprir a sua função de proteção social, qual a relação que ele deve estabelecer com o território? A equipe que trabalha no CRAS, né? O que é importante ela saber do território, ou com quem que ela deve se relacionar nesse território? Bem rapidinho a gente já volta.
Bom, primeiro, gente, obrigada pelas contribuições, né? Nós tivemos bastante participação, mas respondendo, né? Qual que é a relação que o CRAS tem que estabelecer com o território para que ele cumpra essa função de proteção social? Itapetinga, na Bahia, respondeu que a equipe do CRAS deve manter uma relação de proximidade e principalmente ter conhecimento da realidade daquele território. Procurar integrar com a rede de atendimento para melhor servir os usuários, né? É isso mesmo, é servir os usuários, servir as pessoas que têm direito a essa política, né? E para servir, para poder executar essas ações, tem que conhecer. E nós hoje temos muitas formas de conhecer essa população. Eu sou do tempo em que, para cada informação que a gente precisava, tinha que bater palma na casa, saber quantas crianças tinha, quais era a condição de vida, se tinha água, se tinha luz. Hoje não precisa mais nada disso. Nós temos hoje vários sistemas de informações, entre eles o Cadastro Único, que oferece essas informações para a gente conhecer o território no que se refere a números. Quantas pessoas, quantas crianças, quantos idosos, né? Qual o número de famílias monoparentais, quantas famílias nucleares, né? Quantos idosos. Isso é fácil. Outra informação que deve compor esse conhecimento técnico é a nossa observação. E para observar, para a gente ter esses dados, é pisando no território. É a professora Dirce Koga fala, né? Para a gente conhecer o território, nós temos que estar lá, com o nosso olhar técnico, nosso olhar crítico, né? Nós vamos observar, né, como é que as pessoas vivem, né? Como que as pessoas se relacionam, como que é essa rede de apoio informal. A gente fala muito de rede, posto de saúde, escola, organizações socioassistenciais, mas geralmente nesses territórios, essas famílias têm uma rede de apoio informal, que é a rede de solidariedade, né? E nós temos que conhecer isso. Então, é estando lá, tendo essa relação de proximidade, tá certo? Nós vamos no quadro ver um desenho que eu copiei de um gibi do Ministério do Desenvolvimento Social, onde mostra um pouco dessa relação com o CRAS, né? Aqui, o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, aparentemente um território, né, vulnerável, né, mostrando aqui uma casa muito próxima da outra, ruas sem asfalto. Então, o que o CRAS tem que fazer? Qual que é essa relação? É conhecer esse território, como ali foi colocado, né? Além de conhecer essas famílias, conhecer quem são, onde são, como vivem, né, qual o número dessas famílias, tem que conhecer também as outras estruturas que oferecem serviços de outras políticas. No caso da escola, no caso da unidade básica de saúde, no caso de uma organização aqui de geração de emprego e renda, o Centro de Educação Infantil, as organizações religiosas como as igrejas, Centro de Convivência de Idoso e outras que tiver no território, né? Então o CRAS, para oferecer proteção social, ele tem que conhecer o seu público, seus usuários e também essa rede aí de oferta de proteção social, né? A proteção social, ela não é ofertada só pela assistência social, né? Mas dentro daquilo que é a função da assistência, tem aquilo que é específico que ela tem que garantir, né? E para ela poder fazer isso, para essa equipe poder garantir essa proteção social, ela tem que conhecer, né? Então, às vezes, a gente fica um pouco impotente porque a gente não dá conta de atender aquilo que a população está necessitando. Mas, enquanto profissionais dessa área, nós temos que, no mínimo, referenciar o poder público sobre essa situação, né? Se eu sei que tem muitas crianças em idade sem educação infantil, e essas crianças não estão sendo atendidas porque não tem vaga, né? As mães trabalham fora, crianças maiores cuidando dos menores, vizinhos que concentram um monte de crianças na sua casa para poder dar condições dessas mães trabalharem, né? Eu tenho que, no mínimo, referenciar o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal de Educação, né? O Conselho Municipal de Defesa de Direitos da Criança e Adolescente, né? Isso também é função, é a defesa social institucional, né? Garantir o direito, porque essas crianças têm direito a essa proteção e não está sendo atendido por falta de estrutura, né? Então eu não posso, enquanto profissional, até por uma questão ética também, né, ser conivente com essa situação. Então, no mínimo, eu tenho que conhecer para passar para outra política qual que é essa demanda. Nós vamos ver um vídeo agora de uma professora, né, que é importante aí para a nossa referência enquanto assistente social, que ela fala sobre a questão das metodologias de trabalho no CRAS, né? Na realidade, ela vai, eu reforcei o que ela vai falar daqui a pouco, né? A importância desse conhecimento do território. Então, nós vamos ver e daqui a pouco a gente retorna. Olá! Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante para o nosso trabalho.
sobre as metodologias do trabalho social. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou falando em metodologias de trabalho social. É porque não existe uma única metodologia para o desenvolvimento do trabalho social. Nós vamos ver que existem condições básicas e que as metodologias têm que estar colocadas num tempo e num espaço determinados. O que quer dizer isso? O nosso país é um imenso país com grandes mudanças, com grandes diferenças regionais e mesmo em espaços mais restritos. Se nós pensarmos aqui mesmo na cidade de São Paulo, cada uma das regiões da cidade tem características bastante específicas. Então a gente tem que pensar que é para aquele espaço e é naquele tempo que nós vamos desenvolver a reflexão sobre a ação a ser empreendida. Um primeiro momento é bastante importante nessa nossa reflexão. Ele diz respeito ao conhecimento que nós precisamos ter, tanto das famílias com as quais nós vamos trabalhar, como do território onde elas vivem. Como é que a gente chega a esses conhecimentos? De um lado, nós podemos nos servir de uma série de dados que já existem e estão à nossa disposição em diferentes bancos de dados. Vocês sabem que nós temos indicadores sociais que são trabalhados pelo IBGE, pelo IPEA, pela SEAD, que trabalha especificamente os dados do estado de São Paulo e que vão nos permitir conhecer a população com a qual a gente vai trabalhar. Da mesma maneira, esses organismos, inclusive as prefeituras, onde cada um de nós também está inserido, elas possuem dados que nos permitem conhecer tanto a realidade das famílias como a realidade do território onde vamos desenvolver a nossa ação. Nesta aproximação que fazemos da realidade, é importante também que a gente possa fazer um levantamento, nos aproximarmos dos diferentes atores sociais que vamos encontrar nos territórios. Por exemplo, ONGs, redes, movimentos sociais, né? Uma vez que a gente sabe que o território é o chão das políticas, ou seja, é no território que os serviços, as ações da política e das políticas vão se realizar. A realidade, ela é complexa e assim deve ser observada. Mas as políticas sociais, de maneira geral, são fragmentadas. Nós vamos encontrar ações, serviços, né, das diferentes políticas. A política da saúde, a política da educação, a política de assistência social e ainda programas voltados aos idosos, às crianças, aos adolescentes. A gente tem que fazer atenção a essa diversidade, mas entendendo que a realidade é complexa e tem que ser olhada na sua totalidade. Então, pessoal, vimos o quanto a metodologia é importante para a nossa ação profissional. Desenvolvemos reflexões, questões que eu espero que sejam úteis. Desejo a vocês um bom trabalho. Bom, a professora ela foi bastante clara, né? A responsabilidade do CRAS em conhecer esse território, a sua população, as suas demandas, porque a partir desse conhecimento é possível ter ações para que possa prevenir o agravo das situações. Isso é a responsabilidade da proteção social básica, né, que é composta pelo serviço de proteção, né, e atenção integral à família, pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculo e pelo serviço de proteção social à pessoa idosa e à pessoa com deficiência em seu domicílio, né. Mas nós também temos uma outra proteção, né, que para garantir a proteção social são duas grandes estruturas, né, proteção básica e a proteção especial. Nós vamos para o quadro agora para ver o que é essa proteção social especial. Bom, a proteção social, ela se divide em dois níveis de complexidade. Tá? O primeiro é a proteção social especial de média complexidade. Quem é que tem direito a essa proteção? Quem são os destinatários?
são as famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos, né? São pessoas que são vítimas de violência, seus direitos não estão sendo garantidos e precisa de atenção do Estado, precisa da atenção da política social. Por exemplo, mulheres vítimas de violência, idoso vivendo de forma negligenciada, criança e adolescente vítimas de violência, enfim, tem que ter uma estrutura para atender essas pessoas que estão com seus direitos violados. Muitas das vezes, essa violência é cometida no âmbito familiar, né? Então é necessário ter um serviço para cuidar dessa família, para que essa família retome a sua função protetiva. Então, por isso que o destinatário desse serviço, que nós vamos ver daqui a pouco, são famílias que ainda têm vínculo. O vínculo está fragilizado, mas ainda tem. Na proteção social especial, né, de alta complexidade, né, então tem média complexidade e alta complexidade. Quem são os destinatários desses serviços? Famílias e indivíduos que se encontram sem referência, em situação de abandono, como morador de rua, ou criança vítima de violência que não tem condições de estar na família de origem, na família de sangue, ou em situação de ameaça, necessitando ser retirado do seu núcleo familiar e comunitário, né? Por isso tem que ter os serviços de acolhimento. Vamos voltar para a proteção social de média complexidade. Olha, na básica, nós temos 3 grandes serviços. Nos serviços da proteção social especial de média complexidade, olha só, são 1, 2, 3, 4, 5 serviços. Quais são eles? O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o PAEF, né? Enquanto o PAEF, que está no CRAS, é um serviço que vai prevenir o agravo, o PAEF, né, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo, é quando a situação já está instalada, né? Como esses exemplos que eu dei, né? As mulheres vítimas de violência, crianças vítimas de vários tipos de violência, né? Então, quem desenvolve isso é o CREAS, né, para garantir a proteção a essas pessoas que estão sendo vítimas. O segundo serviço é o Serviço Especializado de Abordagem Social, que é o serviço, na medida em que há pessoas em situação de rua, né, tem que ter uma estrutura que faça busca ativa. Não esperar as pessoas procurarem esses serviços, né? É ter uma equipe que vá até o local, na rua, ou nos espaços públicos ou privados, mas as pessoas que não têm condição de manter, né, de se cuidarem e também não estão buscando o serviço. Então, serviços de abordagem social, né? O terceiro serviço é o Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de 2 situações, liberdade assistida, LA, e de prestação de serviço à comunidade. Quem são esses destinatários? São os adolescentes, né, que em conflito com a lei, ou seja, que cometeram, né, algum ato infracional e que o juiz determinou essas 2 medidas. São para todos os adolescentes que cometeram ato infracional? Não. São aqueles que o juiz, né, o judiciário, determinou a liberdade assistida ou a modalidade de prestação a serviço à comunidade. O quarto é o Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosa e suas famílias, né? Nós temos na básica, para prevenir situação que agrava a situação do idoso, a situação da pessoa com deficiência, e nesse caso, ter uma equipe de profissionais, especialmente o assistente social e psicólogo, que faça atendimento também domiciliar às pessoas idosas, mas que além de serem idosos ou ser de pessoas com deficiência, também estão com seus direitos violados. E aí, o último serviço da média complexidade é o serviço especializado para as pessoas em situação de rua, né? Bom, vamos lá. Como eu falei, que hoje eu desconheço algum município que não tenha CRAS, né? Necessariamente hoje o Ministério do Desenvolvimento Social, ele exige que todos os municípios tenham esse trabalho, porque ele vai trabalhar principalmente com a questão preventiva, né? Na proteção social de média complexidade, a sua estrutura, o prédio, né, o equipamento, né, que se instala no município, que deve ser instalado para atender essas pessoas que estão com seus direitos violados, é o CREAS, né, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Nem todos os municípios têm essa estrutura. O Ministério do Desenvolvimento Social, ele financia, né, ele repassa recursos para o município, mas um dos critérios é que seja municípios de pequeno porte 2, ou seja, que tenha mais de 25 mil habitantes, se eu não me engano é isso. Mas, então, ou seja, nem todos os municípios têm. Então, grande parte dos municípios pequenos, quem faz atendimento a essas pessoas que estão com seus direitos violados é o próprio CRAS.
Mas na definição da Política Nacional de Assistência Social, no Sistema Único de Assistência Social, quem tem que fazer isso é o CREAS, né? Ou uma estrutura específica da média complexidade, né? Então, até um tempo atrás, a assistência social atendia basicamente as pessoas que passavam fome, que passavam dificuldades para sobreviver. Hoje a assistência social tem que se intrometer nas dinâmicas familiares, né, onde há violação de direito. E não é o papel de julgar, não é o papel de ver quem está certo ou quem está errado, né? No caso que se tem criança vítima de violência, se tem idoso, o papel, né, do CREAS, do Centro de Referência de Assistência Social, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, é garantir a proteção para aquela pessoa que está sendo vítima de violência. O papel de investigar, o papel de julgar, são outros setores públicos que vai fazer isso, tá? Então é necessário que a gente tenha um fluxo no município para que as famílias vítimas de violência ou para as pessoas que têm informação de que essas pessoas estão sendo vítimas, acione essa estrutura, né? Então, tem que ser uma coisa pública também. Um telefone que seja público, um endereço que seja público. Porque que há pessoas vítimas de violência, né? E grande parte dessas violências acontece no âmbito familiar, isso é fato. Isso também é um problema nacional, né? Crianças vítimas de violência, pessoa idosa, pessoa com deficiência, mulheres, né? E isso, infelizmente, é uma realidade nacional. Bom, vamos falar um pouquinho do CREAS, né? O que é o CREAS? Nós falamos do CRAS, vamos falar um pouco do CREAS. Vamos lá. Então, olha só o CREAS. O CREAS é uma unidade pública estatal, nós já falamos o que é público estatal, ou seja, é o Estado, o poder público, o governo que tem que implantar. É um polo de referência da proteção social especial de média complexidade. Esse serviço, o CREAS, ele articula, coordena e opera a referência e contra-referência com a rede de serviços socioassistenciais e demais políticas públicas do sistema de garantia de direito. Essa função é extremamente importante. Por quê? Na medida em que a equipe do CREAS atende essa população, ela precisa de um apoio, de um suporte de uma outra política. Aqui é chamada a contra-referência. A referência é aquele serviço que a família procurou, no caso o CREAS, ou que o CREAS fez a busca dessa família que teve denúncia de que tem alguém sendo vítima de violência. A equipe precisa, muitas vezes, acionar a política de educação para ter uma vaga no centro de educação infantil ou uma unidade básica de saúde, né? Então, esse equipamento necessariamente tem que articular com a estrutura dos serviços socioassistenciais, dos serviços da política de assistência, mas também, e muitas vezes até mais, com as demais políticas públicas, como saúde, educação, habitação, e também com o sistema de garantia de direitos, tá? O CREAS oferta serviço para pessoas com direitos violados, né? E tem a família como foco de suas ações. Bom, e quem que é o público, né? Quem são os destinatários do PAEF, né? O que é o PAEF? A gente viu agora há pouco que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, né? Então, o seu público, né, são famílias e indivíduos que vivenciam violação de direitos em que situação? Violência física, violência psicológica e negligência, a violência sexual, abuso ou exploração sexual, situação de rua, mendicância, abandono ou outras situações, né, como nós vamos ver agora no próximo slide, que é a situação de vivência do trabalho infantil, que é uma realidade nacional ainda, famílias em descumprimento de condicionalidades do programa Bolsa Família e do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil em decorrência de violação de direitos, ou outras formas de violação de direito. Vamos só voltar aqui um pouquinho, né? Vou explicar um pouco mais por que o PAEF, né, que tem como sua responsabilidade atender, proteger, né, acompanhar famílias onde há violação de direitos, onde há vítima de violência ou de violação de direitos, né? Porque, primeiro que nós temos na nossa sociedade pessoas vivendo dessa forma, né? E nós temos que criar também estratégia de identificar essas pessoas, né? Então, enquanto nós falamos em serviço de prevenção, em que nós temos que evitar que a situação se agrava, né? Que é o CRAS tem que fazer isso, e esse trabalho tem que estar muito articulado com o CREAS, na medida em que se instala, na medida em que se constata, né, que há pessoas vítimas dessas situações, né, como nós relatamos aqui, tem que ter, se não for no CREAS, alguma outra equipe que vai atender essas situações. Quando a gente fala aqui de famílias em descumprimento de condicionalidade do Bolsa Família e do PET, né, a gente fala muito, né, da exigência de que para receber o Bolsa Família as crianças têm que estar matriculadas na escola, a mãe gestante tem que estar fazendo pré-natal, as crianças pequenas têm que ter acompanhamento no médico, de puericultura, ou seja, nada mais né, do que acesso
a direitos sociais, acessar o direito da saúde, acessar o direito da educação, né, e acessar o atendimento social que ela necessita. Isso é direito. Se a família não está acessando esses direitos, né, por exemplo, se a criança não está indo para a escola, se a mãe gestante não está indo para o posto de saúde, se a mãe não está levando seu bebezinho para fazer o acompanhamento, alguma coisa está errada. Então, essa condicionalidade não é para punir a família, né? A família não está fazendo isso, então logo sai do programa. Não, isso indica que essa família precisa de mais cuidado do que outras famílias que estão dando conta de cuidar da sua vida, mandar as crianças para a escola, ou seja, estão cumprindo as exigências do programa. Se não cumpre, é porque tem situação de risco ali. Então, por isso nós temos que ficar atento, tá certo? Bom, infelizmente é uma realidade a questão da violência, né, cometida principalmente no âmbito familiar por pessoas próximas, né, de seus membros, é uma realidade, né. Vou ver um vídeo agora que passou aí nas redes sociais, acho que vocês já viram, que choca um pouco, mas infelizmente é o que muita gente pensa, né. Vamos para o quadro, por favor, vamos para o vídeo. Muitas crianças gostariam que seus pais fossem animais, né? Infelizmente, nós seres humanos não temos o instinto protetivo que os animais nascem, né? Então, os animais já têm esse instinto. Nasceu seus filhotes, ele por um período, um determinado tempo, ele vai proteger a sua prole, né? Vai amamentar, vai proteger de outros animais, vai cuidar, né? Isso é natural. Nós, seres humanos, isso não é natural, isso não é instinto. Apesar que tem esse mito, né, que a mãe, na medida em que engravida, né, logo vai ter todos os seus desejos, o teu afeto, né, vai aparecer mediante assim que ela se vê grávida ou se a criança nascer. Isso não é verdade, né? Essa relação, a questão do cuidado, da proteção, né, do afeto, ela é construída socialmente, né? Então, nós temos aí indicadores que muitas das pessoas que cometem violência, vários tipos de violência, elas não foram cuidadas, não foram protegidas como deveriam ter sido pelas suas famílias, né? Então, hoje nós temos um grande desafio, que não é tirar essas crianças, dependendo da situação, não só criança, como idoso também, né, vítima de violência, dependendo da situação, a gente vai ter que tirar essa pessoa para garantir a segurança dela, mas não deixar de trabalhar com essa família, né? Por quê? Porque se a gente for tirar as crianças, tirar os idosos, pessoas com deficiência de suas famílias que estão cometendo violência, nós vamos ter um problema sério, nós não vamos ter espaço para colocar. É necessário e urgente a gente trabalhar com essas famílias. Isso é trabalho com família, né? Na medida em que a gente identifica que essas famílias não estão cumprindo a sua função que todo mundo espera, que muitas vezes a gente acha que é natural, né? Levar filho para a escola, né? Dar banho no filho, levar para o médico, dar carinho, ensinar, socializar, ensinar a enfrentar os problemas da vida, né? Isso não é natural, né? Então, às vezes, a gente já percebe que a família não tem condição para isso. E nós precisamos ter estruturas públicas para ajudar essa família, apoiar essa família a cumprir essas funções, né? E o CRAS, né, através do PAIF, tem essa responsabilidade, né, que é conhecendo essas famílias, tendo a informação desses indicadores de violência, de fazer esse trabalho preventivo. E outra situação é a questão do que a sociedade pensa dessas pessoas, né? Muitas vezes, essas pessoas que cometem essa violência, elas têm esse histórico de violência. Então, é normal, mas às vezes a pessoa chegar e falar assim, eu não queria bater, quando eu vi já estava batendo, né? Eu não queria espancar, né? Isso a gente ouve muito de mães vítimas de violência, né? Que vivem num contexto de violência. O companheiro chegou nervoso em casa porque não conseguiu emprego, porque fez uso de álcool ou outras drogas, ficou irritado na rua, ou porque está desempregado, chegou em casa, bateu na mulher, né?
A mulher nervosa, revoltada com o marido, bate nas crianças. Então, é o ciclo vicioso e o círculo vicioso. É tanto ciclo como círculo vicioso, né? E nós temos que cortar essa corrente, né? E isso é uma responsabilidade pública. Isso não é... E eu sempre falo que o nosso papel enquanto trabalhadores da área social, não só da assistência, mas da saúde, da educação, não nos cabe julgar. Falo que ainda bem que não está na atribuição do assistente social o julgamento, né? Porque senão a gente teria que aprender a fazer isso, né? Nós temos que garantir a proteção para essas pessoas, né? Outros órgãos vão fazer esse processo, né? Então, isso é importante a gente conhecer a história das famílias para tentar interromper esse ciclo, né? Se a mãe ou o pai ou alguma pessoa da família é cometedor de violência, né? O que está por trás? Qual que é a sua história, né? Para a gente poder, né, tirar essas crianças, essas pessoas desse ciclo de violência, mas que essa família também aprenda a viver, a se relacionar sem essa forma, né, de se relacionar, sem essa forma de violência, né? Bom, mas quando chega a esse ponto, quando chega ao ponto de ter que tirar essas pessoas que são vítimas de violência, então, quais são as estruturas da política de assistência social que nós temos que ter para poder garantir essa proteção social? Vamos para o quadro. Vamos lá. Gente, olha, isso eu quero fazer uma correção urgente e necessária. Por favor, risquem aí e coloca alta, por favor. Serviço de proteção social especial de alta complexidade. Então, nós temos nessa modalidade o serviço de acolhimento institucional nessas modalidades, olha. Serviço de acolhimento em república, serviço de acolhimento em família acolhedora, serviço de proteção em situação de calamidades públicas e de emergência. Bom, o que isso quer dizer, né? Serviço de acolhimento em república é uma modalidade que é muito nova, né? Nós conhecemos os famosos abrigos, né? Ou antigos albergues, que hoje é chamado de serviço de acolhimento institucional para adulto, para crianças, né? Esses serviços ele tem como responsabilidade garantir a proteção social integral, né? Já que a família não deu conta de cumprir essas funções de proteção, de afeto, socialização, esses serviços têm que ter essa estrutura para garantir isso. Provisoriamente, não é para sempre. Enquanto essa criança ou esse adulto está ali, alguém tem que fazer um trabalho com a família para que essa família tenha condições de novamente acolher essa criança ou esse adulto para poder cumprir essas funções. Então, a família também tem que ser cuidada nesse processo. Ou então, né, ser encaminhado para, no caso de serviço de acolhimento familiar, ou para a família substituta, né, que aí é o juiz que vai decidir, né, qual vai ser o destino dessa criança, né? Então, na medida em que nós identificamos no nosso município a necessidade desses serviços, né? Por exemplo, pessoas vivendo em situação de rua, né? Pessoas que estão morando na rua ou que passam tempo na rua, né? É necessário, é de responsabilidade pública, está na política de assistência social essa responsabilidade, né? Que o Estado tem que ter esse serviço de acolhimento institucional, né? Um lugar para as pessoas possam dormir, possam se alimentar, possam fazer sua higiene pessoal e que tenha uma equipe que vai ajudar essa pessoa a se organizar, para que ela não fique eternamente nesse acolhimento, mas que ela tenha condições de ter uma vida independente, tá? Nós vamos ver um vídeo agora que fala dos desafios da Seguridade Social. Lembrando, Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência Social. A gente já volta. Anos de sobrevivência, 500 anos de história, 500 anos de experiência, 500 anos de batalha, derrotas e vitórias, desordem e progresso, fracasso e sucesso, dor e alegria, tristeza e paixão, 500 anos de trabalho e a obra ainda tá em construção. A luta continua, a vida continua, apesar do sangue que escorre. O guerreiro não se cansa e acredita na mudança, porque a esperança é a última que morre. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Eu odeio tudo isso, mas eu tenho que saber o que eu leio no jornal e o que eu vejo na TV. Eu odeio tudo isso, mas eu tenho que vencer, porque eu tenho um compromisso com a vida e com você. O que eu vejo no jornal não me deixa feliz, mas não mudo de canal e não mudo de país. Eu tenho medo porque o medo tá no ar, mas ainda é cedo pra deixar tudo pra lá. Não adianta ficar aqui à toa,
toa, só esperando pra ouvir notícia boa. O que se planta é o que se colhe, o futuro é um presente que a gente mesmo escolhe. A semente já tá no nosso chão, agora é só regar com a mente e o coração. A transformação da revolta em amor faz a água virar vinho e o espinho virar flor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Não adianta ficar aqui à toa, só esperando pra ouvir notícia boa. O que se planta é o que se colhe, o futuro é um presente que a gente mesmo escolhe. A semente já tá no nosso chão, agora é só regar com a mente e o coração. A transformação da revolta em amor, a transformação. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nem todos que sonharam conseguiram, mas pra conseguir é preciso sonhar. Pessoal, Vitória da Conquista colocou uma dúvida aqui. As medidas de semi-liberdade são de responsabilidade do CREAS? Não. A semi-liberdade está colocado lá no Sistema Nacional de Socioeducação, né, que é outra estrutura. No CREAS, ou no Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e liberdade assistida. A semi-liberdade é uma das medidas que o juiz pode determinar, né? Aí, a semi-liberdade tem que ter aquela estrutura onde passa parte do dia tem algumas atividades e à noite fica no sistema fechado. Agora, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade tem que ter uma estrutura no CREAS. Vocês vão me falar assim, mas tem CREAS que não tem mesmo. Mas pelo documento, pela tipificação nacional, o CREAS tem que ter uma equipe que vai fazer junto com esse adolescente a interpretação da medida. Por que o juiz determinou aquela medida? Né? O que aconteceu? Fazer um processo de reflexão com esse adolescente, né, e com a sua família, no sentido de fazer com que ele supere essa prática, essa forma de se relacionar, tá certo? Semi-liberdade não é do CREAS, não é da política de assistência social, tá certo? Gente, eu gostaria, assim, nesses 5 minutos que nós temos, eu fiz uma lista de conteúdos que eu acho importante vocês retomarem aí, né, na disciplina, né, para uma série de coisas. Para o estágio de vocês, né, para futuramente concursos públicos e também para a nossa avaliação. Né? Então, nós tivemos 3 aulas, nós temos o conteúdo dessas aulas, do livro, das aulas atividades. Acabei de falar para vocês que na aula passada nós tivemos pouca participação, então quem não participou precisa necessariamente fazer aquela atividade, tá certo? Então, o que é necessário vocês resgatarem? A origem da proteção social brasileira. Quando que surge? Na década de 20, com a Lei Eloy Chaves, né? Em que contexto? Por que surgiu essa lei? Né? Qual foi a mobilização, né, sobre isso? O que é a Seguridade Social? Respondendo exatamente nesse momento de Salvador, que pergunta. Os alunos estão pedindo para explicar um pouco sobre o tripé da Seguridade Social. Bom, a Seguridade Social, né, ela tem que ser... o que é a Seguridade Social? É a garantia de proteção das pessoas e famílias em momentos de dificuldade. Quem é que tem que garantir? Essas 3 políticas, a política de previdência social, saúde e assistência. Todo mundo pode recorrer à política de previdência? Não, apenas aqueles que são contribuintes da previdência social. Aquele trabalhador, né, que tem o registro em carteira, que aí ele contribui, o patrão contribui, ou aquele que paga o carnezinho, né, de forma autônoma. A política de saúde, todos têm o direito de buscar a saúde pública? Todos, independente da contribuição. E a assistência social, quem dela necessitar. Então, o tripé da Seguridade Social, ele é formado por essas 3 políticas que têm como responsabilidade garantir a proteção social às famílias, tá certo? Então, outro item que eu já tinha colocado aqui na listinha.
conhecer um pouco mais sobre o neoliberalismo, né? Essa política econômica que, paralelo à Constituição Federal, paralelo à normativa que garante o avanço dos direitos sociais e necessariamente a implantação de novas políticas e de estruturação das políticas sociais, nós temos aí essa onda neoliberal, essa política econômica que é exatamente na contraordem, na contramão da Constituição Federal. Enquanto a Constituição falava que nós temos o direito, a ampliação da política de saúde, do direito à saúde a toda a população, e por isso tinha que ter estrutura, né, prédios, profissionais, equipamentos, medicamentos, etc., né, essa política neoliberal vinha na ordem de o Estado mínimo para as questões sociais, o Estado ausente das questões sociais, né. Vimos isso na aula passada, inclusive com dados na questão do investimento. Sobre os benefícios previdenciários, que é da aula passada, os regimes previdenciários no Brasil, os 3 regimes: regime geral da Previdência, regime dos servidores públicos e o regime complementar. Tá? Em destaque aqui dos benefícios previdenciários, principalmente aposentadoria por invalidez, por idade e por serviços. Essa é a nossa maior demanda no nosso campo de estágio. Né? As pessoas vão perguntar, como é que eu faço para aposentar para isso ou para aquilo? Né? Um pouco sobre a participação popular, que também é uma diretriz constitucional, né? Que todo cidadão brasileiro tem o direito e a responsabilidade de participar nos rumos das políticas sociais. Quais são os espaços institucionais de participação? Conferências e conselhos gestores de políticas sociais. Então, como que esses conselhos são formados? Né? Qual é a participação do poder público, qual é a participação da sociedade civil? Primeira aula nós falamos sobre isso. Sobre a política de saúde, né? Sobre o SUS, como é que se constitui o SUS? Né? Quando se constitui? Quais são seus princípios? Né? E isso é saber, gente, não é só para enquanto aluno, não, mas enquanto cidadão de usuários desse sistema. Política de assistência social, especialmente sobre o CRAS e CRES, que vimos hoje, né? Enfim. É um resumão aí de tudo que nós vimos e aí uns pontos que vocês têm que dar mais atenção, né, para a questão de formação, para a questão do processo de avaliação. Tá? Olha, foi um prazer. Nós vamos nos encontrar daqui a pouco na aula atividade para discutir um assunto que nós não discutimos nessa teleaula, nessas 3 teleaulas, que é sobre o benefício de prestação continuada, o BPC, que é um dos principais benefícios da política de assistência social. Né? Que quem tem direito? Idoso e pessoa com deficiência. Todos os idosos e todas as pessoas com deficiência? Não, aqueles que a renda per capita não passar até de um quarto salário mínimo, tá certo? Nós vamos nos encontrar daqui a pouco, vocês vão tomar uma água, um café, e eu gostaria muito da participação de vocês. Então, até daqui a pouco.